Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TV News, aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Um grande abraço a vocês das duas maiores cidades, Ilhéus e Itabuna, pela grande audiência que vocês nos dão aí pelo cabo, tá certo? Agora pela fibra ótica, né? Porque a TV Cabo é digital. Então um grande abraço a todos vocês aí. E eu quero abraçar também o Antônio Matos em Salvador, viu? Tá assistindo a gente lá. Um abraço, Matos. Falar nisso, lembrar que nós estamos nas redes sociais, estamos no YouTube, né? Qualquer parte do mundo você pode nos assistir pelo YouTube. TVI Oficial é o nosso canal no YouTube. Lá tem também um chat, onde você pode interagir com a gente, mandar perguntas, sugestões, né? O que você quiser, tá bom? Fique à vontade, vamos participar e interagir nesse canal aí do YouTube, TVI Oficial. E você que está assistindo pela TV Cabo, você também pode interagir com a gente pelo WhatsApp. Vai aparecer aí na tela daqui a pouquinho o número do nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagem de vídeo ou de texto, tá certo? Apenas essas duas opções. Se for mensagem de vídeo, grave com o celular deitado. E você pode ser um repórter por um momento. Você pode registrar um fato que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, tá certo? Manda para cá que a gente vai registrar aqui, tá certo? Olha, por falar nisso, já mandaram um vídeo agora há pouco pra gente, né? Uma mulher sofreu um acidente de moto devido a um buraco ali no bairro São Pedro. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí pra você esse vídeo que chegou aí do bairro São Pedro, um acidente de moto causado por um buraco. Então, a situação em Itabuna não tá fácil, viu? Tem muito buraco aí e causou um acidente com uma moça de moto. Daqui a pouquinho também a gente vai comentar sobre animais soltos nas ruas da cidade. Isso tem acontecido aí há vários anos, a gente está reclamando aqui e ninguém tomou uma providência. Já tivemos acidentes com vítimas fatais, pais de família que perderam a vida por causa de animais soltos na pista, na rua, no centro da cidade. Isso é um absurdo. Então eu chamo a atenção aí do poder público, das zoonoses, né, que está em reforma, mas tem gente contratada trabalhando pela zoonose, né? Ó, gente, vamos trabalhar, vamos ajudar o prefeito aí, aluga um caminhão aí, bota esses animais dentro, leva para um lugar aí, doa, sei lá, faz qualquer coisa, mas tira da cidade. Se as pessoas estão largando na rua, não tem dono, né? Então tem que tomar uma providência aí antes que outras pessoas venham a sofrer acidentes e perder a vida, né, devido a um animal solto nas ruas da cidade. É cabra, é cabrito, é cachorro, é boi, é burro, é vaca, tá demais, viu? Itabuna precisa melhorar nesse aspecto aí. Então, tem gente contratada na zoonose? Tem. Ah, mas a zoonose está em reforma. E daí? Vocês não estão ganhando salário? Vamos trabalhar, gente. Vai lá, pede o prefeito, aluga um caminhão, um caminhão de carregar animais, sai recolhendo esses animais aí e despeja longe daqui, né? Fica a dica aí para vocês. Olha, a gente começa o programa de hoje, nessa terça-feira, falando que nós vamos entrevistar aqui o pré-candidato à Prefeitura de Itabuna, o engenheiro Chico França, vai conversar com a gente aqui. Tem muita coisa aí que ele vai dizer, viu? Inclusive sobre o apoio aí, que tem gente dizendo que ele não tem o apoio de Bolsonaro. Ele vai falar aqui daqui a pouquinho aqui no programa, já que ele é do PL e diz que tem o apoio sim do Bolsonaro. Mas as pessoas, né, os adversários políticos estão dizendo que não tem, que Bolsonaro não vem aqui nunca apoiar ele. Então a gente precisa saber disso e ele vai esclarecer aqui pra gente. Vamos falar também sobre justiça trabalhista, né? Aqui no programa a gente vai conversar com a juíza, ela vai bater um papinho com a gente daqui a pouco, tirando inclusive algumas dúvidas aí. Se você tiver e quiser esclarecer, pode participar aí com a gente mandando sua pergunta, tá bom? Mas vamos começar o programa agora falando de previsão do tempo. Vamos ver como é que vai ficar o tempo amanhã, na quarta-feira, aqui na região sul da Bahia, algumas cidades importantes do estado e também a nossa capital, Salvador. Vamos lá. Ilhéus vai amanhecer com mínima de 23 graus até às 6 da manhã. A partir do meio-dia começa a esquentar, chega a 30 graus e fica até às 15 horas. Chance de chuva muito pouco, apenas 12%. O sol vai ficar entre algumas nuvens, mas vai brilhar forte. Itabuna, a mínima vai ser de 21 graus até às 6 da manhã, a máxima chegará a 31 graus a partir do meio-dia até às 15 horas. Chuva, muito pouca chance de precipitação. Algumas nuvens vão passar pelo céu, mas o sol vai predominar. Buerarema
também a mesma coisa de Itabuna, né? E Itacaré, 24 de mínima, 29 de máxima. Um abraço em Itacaré para o nosso querido Kleber Isaac, do Economia Verde. Um abraço, Kleber. Itajuípe, a mínima de 21, máxima de 31 amanhã, em 14% de chance de chuva. O sol aparece forte, de vez em quando vai passar uma nuvenzinha aí. Ibicaraí, 20 de mínima até as 6 da manhã, 32 de máxima aí próximo ao meio-dia, hein? Chance de chuva muito pouca. Canavieiras, 23 de mínima, 30 de máxima. Chance de chuva, 15%. E Salvador, hein? Como é que vai ficar a nossa capital, Salvador? Se você estiver aí se programando para viajar para Salvador, você já fica sabendo aí. Um abraço, Antônio Matos, aí em Salvador, assistindo a gente, hein? Mínima de 25 em Salvador amanhã até as 6 da manhã. A máxima não vai passar de 29 graus aí, do meio-dia até as 2 da tarde, tá certo? Chance de chuva muito pequena, não vai chover em Salvador. Porto Seguro, 23 de mínima, máxima de 29, 18% de chance de haver uma precipitação. O sol aparece forte entre nuvens. Já Vitória da Conquista, mínima muito agradável, 17 graus aí até as 7 da manhã. E depois começa a esquentar, chegando a máxima de 28 graus aí às 11 horas, hein? Possibilidade de chuva quase nenhuma, 4% apenas. Um abraço aí para o Gustavo Magalhães, né, em Vitória da Conquista. Bom, gente, nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, aqui bem pertinho de Ilhéus, em plena Mata Atlântica, os termômetros marcando 28 graus. O dia hoje foi muito quente, ensolarado, o sol brilhou forte, né? Nós tivemos a máxima hoje de 33, viu? Foi muito quente aí. O pôr do sol vai se dar daqui a pouquinho, viu? Às 17 horas e 16 minutos, tá certo? Então agora 28 graus por aqui. Chance de chuva em Itabuna só lá pro sábado, viu? Se é que vai chover, tá certo? Bom, vamos começar o programa aqui com algumas notícias, informações, e já a gente vai conversar aí com a juíza da Justiça do Trabalho, né? Cíntia Cordeiro dos Santos. Ela já está online? Vai ser online? Já. Então vamos bater um papo com ela logo, né? Juíza do Trabalho, doutora Cíntia Cordeiro dos Santos. Boa tarde, doutora. Boa noite, quase aqui, né? Já chegando aí às 18 horas. Prazer tê-la aqui com a gente, viu? Ô, doutora, como é que está a Justiça do Trabalho depois daquela pandemia, né? Muito tempo aí, o pessoal em casa, as audiências online. Parece que essa virou a nova realidade, né, da Justiça. As audiências estão agora todas, ou quase todas, online, é isso mesmo? Não, na realidade, durante um período, houve sim um período em que as audiências ficaram online, mas desde 2022 as audiências voltaram a ser presenciais e hoje em dia, devido até à própria realidade que todas as entidades e as instituições precisaram passar, a Justiça também, ela está convivendo numa fusão para aqueles que pedem a audiência de forma telepresencial, a gente concede, e para aqueles que preferem comparecer pessoalmente, a gente também faz as audiências. Então, as nossas pautas são híbridas, parte das audiências telepresenciais por videoconferência, parte das audiências presenciais com as partes e as testemunhas lá na vara. Isa, qual é a sua opinião sobre isso? A senhora prefere presencial ou de forma online? O que é que a senhora acha? Olha, eu não tenho preferência. Na realidade, eu acho que quem tem que preferir é a parte. É a melhor forma para determinadas partes, por exemplo, que não residem na comarca. Por exemplo, nós em Vitória da Conquista, nós temos uma jurisdição que são cerca de 300 quilômetros quadrados. Então, para determinadas partes que moram mais longe da jurisdição, né, da sede da jurisdição, que é em Vitória da Conquista, realmente a audiência por teleconferência é uma mão na roda, né, porque ele não precisa ter todo um gasto de deslocamento. Às vezes as suas testemunhas também trabalham viajando, estão em outras comarcas, às vezes em outros estados. Então, a audiência por teleconferência, ela possibilita o acesso à justiça. No entanto, eu acho que nada vai substituir,
né, a presença da parte perante o juiz que vai julgar aquele caso. Né? Nada substitui o olho no olho, nada substitui esse contato, não só da parte, como também dos seus advogados e das suas testemunhas. Né? Então, eu não tenho uma preferência, tudo depende da análise do caso concreto, porque, por vezes, você está presencialmente na vara, mas isso vai impossibilitar, por exemplo, que a sua testemunha compareça. Então, a gente tem que analisar realmente cada situação concreta para poder saber qual vai ser a melhor forma de realização das audiências. No governo do presidente Michel Temer, né, lá acho que 2018, salvo engano, houve a aprovação de uma lei, né, uma emenda e tal, e a lei trabalhista, né, foi alterada no sentido de, quer dizer, não tirou nenhum direito do trabalhador, mas tirou aquela imagem que tinha, que só o trabalhador tinha razão, que o patrão pagava sempre o pato, mesmo que ele tivesse certo, aquela história que tinha essa imagem aí da Justiça do Trabalho. Com essa nova lei, caso o patrão prove, né, que ele estava certo, que o empregado estava mentindo, que não tinha provas, a parte paga as custas, né? E isso tirou muito oportunista dessa questão da justiça trabalhista, porque realmente os empregados aproveitavam essa brecha, né? Ou essa fama, digamos assim, e todo mundo queria botar todo mundo na justiça. A gente via uma enxurrada de queixas trabalhistas. Depois dessa lei parece que mudou um pouco e diminuiu, né? Quando o empregado sabe que não vai ganhar a causa, que ele não tem razão, ele prefere abdicar de botar na justiça, não é isso? Continua dessa forma, doutora? Sim, continua. Mas, na realidade, isso é muito mais folclore do que a situação concreta. Na realidade, a Justiça do Trabalho sempre foi a justiça do trabalho, ou seja, tanto dos trabalhadores como dos empregadores. A gente sempre, na condição de representantes do Estado, do Poder Judiciário, a gente sempre deu razão para quem efetivamente tinha razão e tem razão. Mas o que acontece? Com a reforma trabalhista, teve determinados dispositivos da lei, né, que vieram mais à mídia, né, foram alvo de mais divulgação na imprensa. E foi isso que aconteceu, como, por exemplo, a possibilidade do empregado pagar as custas processuais ou ser condenado na litigância de má-fé, caso fosse constatado, né, caso seja constatado que ele estava mentindo em juízo. Essa possibilidade sempre houve, né, não é uma novidade da reforma trabalhista. O que ficou mais concreto é justamente que houve uma maciça divulgação da imprensa a respeito dessa possibilidade. E com isso, os empregadores, né, tomaram ciência de que todas as vezes que eles tiverem razão, sim, eles vão ter o seu direito amparado, como também o trabalhador. Porque, volto a dizer, a justiça do trabalho não é a justiça do trabalhador, né? Isso sempre teve essa fama, porque efetivamente na criação da justiça do trabalho, teve-se a divulgação na época de Getúlio Vargas, né, que a justiça do trabalho dava um amparo apenas ao trabalhador. E durante muitos anos, muitas décadas, na realidade, houve a divulgação nesse sentido. Mas isso não correspondia à realidade, não corresponde à realidade. E ainda hoje, sim, o que é que acontece? Houve uma grande divulgação de sentenças em que havia condenação do trabalhador, porque ele efetivamente mentiu em juízo e isso ficou comprovado, ou ele foi condenado em litigância de má-fé e a condenação de honorários advocatícios. Hoje em dia, essa possibilidade persiste. Mas eu volto a falar, não foi uma mudança na lei, houve sim uma divulgação daquilo que já existia e a alteração na lei depois, inclusive, foi um tanto modificada pelo entendimento do STF, que diz que mesmo quando ele agora, após a reforma trabalhista, vier pleitear em juízo, se ele assim disser, né, ele vai ter o benefício da gratuidade de justiça. No entanto, eu volto a dizer, senhores, a justiça ela não está aqui para dizer, para amparar e não para amparar
quem está mentindo. Na realidade, ela veio sempre para acolher aquele que está pleiteando seus direitos, independente da sua posição na lide, seja empregado ou empregador. Doutora, são quantas varas aí na Justiça do Trabalho de Conquista? Aqui no Vitória da Conquista são 2 varas, a primeira e a segunda vara. Eu sou auxiliar na segunda vara. A senhora já pegou algum caso aí, doutora, entre patroa, né? Porque a gente tinha, essa lei é muito recente da empregada doméstica, né? E eu tenho certeza que vem dando muito trabalho ainda para a justiça, porque as pessoas ainda não se acostumaram, né, com essa coisa. Tem gente que acha que a empregada doméstica, né, por estar em casa, por ela estar abrigada ali dentro da casa, até falam assim, é uma pessoa da família já e tal. Mas tem todo um tratamento separado, né, como empregado mesmo e patrão. Mas na hora, às vezes, de dar o que realmente a pessoa precisa para se aposentar, para ter seus direitos resguardados, essas pessoas tentam levar ali na história, né? Mesmo depois da lei, isso tem acontecido? A senhora tem recebido muitas reclamações aí na justiça sobre esse caso? Sim, ainda hoje persiste a informalidade no trabalho doméstico. E, embora a reforma, a emenda constitucional de 72, que tratou sobre o trabalho doméstico, tenha já alguns anos, né, está prestes a completar 10 anos, na realidade, o que acontece? O trabalho doméstico é um dos ramos de trabalho em que a informalidade impera, ou seja, é um dos ramos de trabalho em que não há assinatura em carteira, em que as pessoas acham que têm o direito de explorar aquela mão de obra justamente por causa da nossa cultura escravagista, né? As pessoas têm ainda aquele ranço da cultura escravagista de que o trabalho doméstico ele não deve ser bem remunerado, ele não deve sequer ser remunerado, e quando remunerado, esse trabalho persiste na maioria das vezes na informalidade. Para você ter uma ideia, apenas cerca, e isso não sou eu que falo, são as estatísticas, né, do IBGE, demonstram que apenas 20% dos trabalhadores domésticos, e a depender da cidade, isso tem uma maior influência ou não, os números aumentam ou não, dependendo da cidade, mas numa média nacional, apenas 20% dos trabalhadores domésticos são formalizados. 80% persistem na informalidade. E, por isso, eles têm que ir até a justiça para pleitear, os direitos inerentes àquela relação de emprego que não foi reconhecida e que não foi formalizada com a assinatura na carteira. Doutora, hoje em dia também, né, depois dessa reforma, muita gente opta pelo trabalho, prestação de serviço, né, sem a CLT, ou seja, ele pode trabalhar de forma remota, na casa dele, a hora que ele quiser, e entregar o produto que foi combinado por aquele valor, dar uma nota fiscal e tudo resolvido. A justiça reconhece isso ou não? Depende. É mais um caso em que é necessário fazer a análise do caso concreto, né? É mais uma hipótese disso. Porque, na realidade, o vínculo de emprego, para ele ser caracterizado, precisam ter a existência de 4 grandes características, ou 4 grandes aspectos, né? Que é a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade e a habitualidade. Então, somente quando realmente prestado o serviço, presentes esses requisitos, né? E não pode ter um e faltar o outro, esses requisitos eles são simultâneos. Então, por exemplo, digamos uma hipótese, que eu contrato um prestador de serviço para ser, por exemplo, uma diarista, uma faxineira aqui na minha casa. E essa diarista, ela só pode prestar serviço, inclusive porque é teor da emenda 72, né, emenda constitucional 72 e da lei complementar 150, que regulamenta o trabalho doméstico, de que essa diarista só pode prestar serviços na minha casa por 2 vezes na semana. Se ela prestar, e a lei fala expressamente isso, que se ela prestar a partir de 3 dias, ou seja, 3 ou mais dias na semana, na realidade haverá um vínculo de emprego e não
um vínculo de prestação de serviços de diarista. E aí, assim, essas hipóteses, quando a gente analisa, como eu disse, esses requisitos eles têm que existirem simultaneamente naquela relação jurídica. Então, de nada vai adiantar que haja onerosidade, que quer dizer que uma pessoa está sendo remunerada por outra, se não houver, por exemplo, a subordinação, que é aquela obrigação de você receber as ordens e você seguir as ordens de quem está tomando a sua mão de obra. Então, para que haja o vínculo empregatício, tem que haver essas 4 situações, né? Se não tiver as 4... Isso, exatamente. Se faltar qualquer um deles, certo? Ou todos eles, ou apenas alguns, não haverá vínculo de emprego. São quais características? Subordinação, pessoalidade, habitualidade e pessoalidade na prestação de serviços. A subordinação quer dizer isso, o fato de que você não se governa na sua prestação de serviços. Você recebe ordens da pessoa que está tomando a mão de obra, né? E essa pessoa que vai lhe dar as ordens de serviço, vai lhe dar como você deve prestar aquele serviço, vai, por exemplo, definir qual é o preço do seu serviço, dentre outras coisas. A pessoalidade significa que você deve pessoalmente prestar aqueles serviços e não pode colocar outra pessoa no seu lugar para prestar esses serviços. Por sua vez, a onerosidade é justamente que aquele serviço, ele não pode ser prestado de forma gratuita, porque, caso contrário, aí não haverá uma remuneração, uma onerosidade. Por fim, também precisa haver uma habitualidade. E essa habitualidade não quer dizer, a lei não define quantas vezes ou qual é a periodicidade, salvo no trabalho doméstico, que a lei expressamente define que você deve trabalhar por, no mínimo, 3 vezes por semana, e se você trabalhar apenas 2 vezes por semana, você será diarista. Se você trabalhar 3 ou mais vezes por semana, você será considerado um empregado doméstico, sem se definir, no entanto, qual é a periodicidade. Então, por exemplo, se uma empregada doméstica trabalhar 3 vezes para mim, na minha residência, ela será uma empregada e deverá ter a carteira de trabalho dela anotada. No entanto, a lei não define, por exemplo, a situação para aquele garçom que só comparece para trabalhar em bares e restaurantes nos finais de semana. Se a lei não define qual é a periodicidade mínima e eu, por exemplo, tiver uma casa noturna e contratar um garçom para trabalhar toda sexta-feira para mim, haverá sim uma habitualidade nessa prestação de serviço, porque eu devo esperar que ele vá trabalhar para mim com todas as sextas-feiras do mês. E isso, inclusive, me dará o direito de aplicar uma punição em caso de ausência desse funcionário. Tá bem explicado, doutora. Agora, nesse caso, então, se é para contratar, é melhor que contrate, então, por um período mais longo do que só por um dia, né? Já regulariza logo a vida do empregado de uma vez, né? Sim. Até porque a nossa legislação trabalhista, com a reforma trabalhista também, né, essa lei de 2017, que a gente tanto tem falado, ela regulamentou aquilo que se chama de trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? É a possibilidade de você contratar um empregado e remunerá-lo apenas pelo espaço de tempo em que ele efetivamente presta serviços para você. Então, por exemplo, eu posso contratar esse empregado, esse garçom, e remunerá-lo apenas por aquele dia, sexta-feira, que ele presta serviços no meu bar. Mas, por outro lado, nada impede que eu, por exemplo, contrate-o para prestar serviços para mim por 2, 3, 4 dias na semana. E esse contrato intermitente, ele possibilita que aquele empregador apenas remunere o empregado pelo efetivo espaço de tempo que ele fica à sua disposição. E os outros dias, né, que ele não ficar à disposição, ele não será remunerado. Então, portanto, ele vai receber proporcionalmente ao tempo efetivo de prestação de serviços. Doutora, hoje está muito em moda também, né, a questão da reclamação por problemas causados, né, transtornos causados pelo trabalho, né? Aquilo que a gente chamava outro dia de estresse, estafa, né, agora chamam de burnout, né? É uma síndrome que dá na pessoa
E ela se queixa que isso vem em função, às vezes, de acúmulo de trabalho, de exigência demais do chefe ou do diretor, e ela acaba tendo que se afastar do trabalho. Essa pessoa, ela entrando com a reclamação na Justiça do Trabalho, isso é reconhecido ou se o patrão cumpriu todas as obrigações, esse detalhe tem que ser na Justiça Comum? Olha só, na realidade também aí nós temos que analisar o caso concreto. Todo o tipo de doença que se relacione com o trabalho, ele deve ser demonstrado através de uma perícia médica. Então, é apenas eu, em abstrato, não posso definir se aquele empregado efetivamente desenvolveu, e aí não é só burnout, não, tem várias outras doenças mentais que hoje em dia têm a sua relação direta com o ambiente laboral, que é o ambiente de trabalho. Então, no caso da análise das doenças mentais, e não só o burnout, como o assédio moral, como, por exemplo, alguns empregados têm falado agora que desenvolveram síndrome de pânico, depressão, ansiedade, tudo é recorrente do ambiente laboral, e aí só o médico do trabalho é que pode definir em qual medida aquela doença foi ou não desenvolvida e em decorrência da atividade e do ambiente em que aquele empregado convivia. Certo? Então, para isso é necessário que aquele empregado, ao fazer a sua reclamação trabalhista, seja submetido a uma perícia médica para definir o nexo de causalidade com seu ambiente trabalhado, com seu ambiente laboral. E não vamos também esquecer que a grande parte das doenças mentais, elas têm propensão em fatores externos. Então, por exemplo, embora pode sim ser desenvolvida essas doenças mentais pelo ambiente em que a pessoa trabalha, podem acontecer fatores externos, como, por exemplo, violência doméstica, que é um caso que a gente tem que analisar também, como, por exemplo, o fato da pessoa sofrer de ansiedade, sofrer de outras doenças mentais que vão estar relacionadas diretamente com aquele transtorno que ela vive. E um dos fatores que, inclusive, se relacionam e influem diretamente nas doenças mentais são fatores genéticos e fatores também de como a pessoa leva a sua vida. Por exemplo, a ausência de exercício físico, a obesidade, dentre outros fatores, influem diretamente também nos transtornos psíquicos e podem ser medidas que afastem, então, essa causalidade com o ambiente laboral. Ok. Doutora, a gente fala muito, né, da Justiça do Trabalho em relação aos direitos dos empregados, né, que a lei rege aí, CLT. Mas a gente também tem muito abuso de parte de... Eu já vi casos inúmeros de amigos meus que têm empresas e os empregados abusam também demais, né? São faltas e faltas, são equipamentos de trabalho, objetos que são danificados ou perdidos, né? E isso não pode ser cobrado do empregado. Enfim, às vezes a gente percebe, né, segundo essas pessoas relatam para mim, que o empregado força ali a situação para ser mandado embora, para ele ter direito ao seguro-desemprego. Enfim, tem toda essa causa aí. Nesse caso, esses casos chegando até a Justiça do Trabalho, seria apurado também, seria julgado? Sim. Porque, na realidade, assim como acontece com os empregados, os empregadores também desconhecem aquilo que está na lei, né? É muito patente quando a gente vai conversar com as partes no processo, esse desconhecimento do teor da lei. Na realidade, a lei permite sim que haja, em casos de dano do empregado proposital, que haja o desconto na remuneração e nas parcelas rescisórias dele pelos danos causados à empresa. Isso está no artigo 462 da CLT. Então, sim, é possível que o empregado seja condenado a pagar esses danos,
certo? Mas também tem outro detalhe, é necessário que essa expressa possibilidade conste no contrato que o empregador vai fazer com ele desde o início, desde o período de experiência, certo? Então, é sempre bom que antes de contratar, aquela empresa, aquele empregador, faça uma consultoria preventiva, porque quando chega lá no judiciário, a gente tem que fazer a repressiva, ou seja, aquilo que não foi feito com antecedência de modo preventivo, a gente tem que dizer quem tem razão ou não. Então, é necessário que se faça uma consultoria preventiva com um advogado, com um consultório, né, de advocacia, com escritório de advocacia, justamente para que seja feito um contrato que expressamente preveja a possibilidade de desconto desses danos causados pelo empregado quando ele cometer qualquer tipo de má-fé, qualquer tipo de dano e de dolo à empresa. Inclusive, existe a possibilidade prevista expressamente na lei. Agora, a lei ela fala o seguinte, que para que haja o desconto é necessária a previsão no contrato de trabalho. Então, por isso que é tão importante fazer também essa consultoria preventiva de riscos pelo empregador. Ok. Bom, geralmente nas grandes empresas, né, existem aquelas convenções, né, onde todo mundo assina ali um acordo, né, trabalhista ali, rezando todas as condições da empresa e as exigências. Mas realmente a senhora tem razão, os empresários menores, né, os pequenos porte, eles não têm esse hábito de fazer essa pré-contratação, né, de botar ali um contrato rezando todos os direitos e deveres, né? Isso aí é realmente uma boa ideia. Ô, doutora, quer dizer, mudando de assunto, não, a gente vai continuar, claro, dentro do assunto, mas mudando para outra questão agora, né? Que a gente já falou aí das empregadas domésticas, das diaristas, que isso é uma grande dúvida, as pessoas confundem muito, a gente já esclareceu. 3 dias na semana já é CLT, né? 2 dias ainda é diarista, né? Então fica claro isso aí. Agora, mesmo sendo diarista, tem que haver anotação numa carteira? Não, né? Aí não precisa, né? Ela dá apenas o recibo, né? Ela trabalha até 2 vezes por semana, ela é considerada uma prestadora de serviços e nessa condição ela não tem a anotação em CTPS. Ela é um prestador de serviço como outro qualquer. E, portanto, a única coisa que ela vai fazer jus é aquela remuneração que foi contratada pelo dia de serviço dela. Ela não terá direito, portanto, a 13º, aviso prévio, férias, nem nenhuma outra verba decorrente da relação de emprego. Nos Estados Unidos, né, muita gente usa isso como exemplo. Lá o empregado, ele entra na empresa, ele trabalha, ele recebe tudo que ele tem direito todo mês e quando ele é desligado, ele não recebe nada, apenas o saldo de salário ali daquele mês trabalhado ou não. A senhora acha que isso daria certo no Brasil? Na realidade, eu não sou favorável a esse tipo de contratação, porque como a gente vê no nosso dia a dia, existe um grande desconhecimento, né, pelas partes, tanto do empregado como do empregador, do teor da lei. E, na realidade, você mensurar a realidade norte-americana em que a mão de obra é valorizada efetivamente, né? Lá você não tem esse grande fosso entre aqueles trabalhadores, né, que são menos remunerados para aqueles trabalhadores que são melhor remunerados. Na realidade, a distribuição de renda é muito mais equitativa do que aqui no Brasil, né? Então, eu não vejo como se aplicar isso no Brasil, não porque a Justiça do Trabalho seja protetiva ou qualquer coisa assim, é porque realmente existe um grande fosso entre aquele que está no extrato, na base, né, da pirâmide de serviços, como, por exemplo, os trabalhadores como empregada doméstica, como trabalhadores mais braçais que estão, né, que são os menos remunerados, e aquelas atividades em que são altos empregados, são trabalhadores intelectuais que são muito melhor remunerados. Então, para você ter uma ciência, um exemplo, por exemplo, uma noção, a gente tem pautas lá em que a gente julga aquele trabalhador que recebe salário mínimo, se ele for contratado, por exemplo,
por período laborado e que agora com emprego, né, com contrato intermitente, às vezes ele não recebe nenhum salário mínimo mensal, e sim proporcionalmente ao salário mínimo devido às horas que ele prestar serviços, né, e empregados que por vezes são gerentes de banco que recebem 15, 20, 30 mil por mês. Então, assim, e gerentes de grandes empresas, diretores de grandes empresas. Então, assim, no Brasil existe ainda um fosso remuneratório em que, efetivamente, você não pode aplicar aquilo que é a realidade dos Estados Unidos, porque ainda existe muita desigualdade social. Talvez, e eu espero que dentro em breve essa desigualdade seja cada vez mais diminuída e a gente possa, assim, estudar uma mudança na legislação para que isso possa ser efetivamente. Mas hoje em dia, na realidade atual, não tem como ser aplicado. Em relação àquelas empresas, né, que prestam serviços para órgãos públicos e que às vezes abandonam o trabalhador, ele fica meses sem receber o que tem direito, aí reclamam, aí fica aquele jogo de empurra, né, entre o prestador de serviço e o Estado, ou a prefeitura, o município, né, ou até mesmo a federação. Como resolver esses casos, inclusive daquelas empresas que depois acabam dando falência ou desaparecendo, né, digamos assim, desaparecendo do mercado e deixa os empregados a ver navios, né, sem receber. Como resolver esses casos, doutora? Como é que tem sido resolvido? Qual seria a solução? Na realidade, o que tem acontecido é que, embora essas empresas sejam tratadas através, né, de essas empresas terceirizadas, né, sejam contratadas através de licitação, através de concorrência pública, o que a gente vê é que a administração pública efetivamente não faz a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. Então, muitas vezes, o que acontece? Tem uma concorrência pública, tem um contrato administrativo, aquelas empresas são criadas apenas e tão somente para a prestação daqueles serviços e depois os donos somem completamente e não deixam patrimônio hábil para arcar com esses custos trabalhistas. E o que deve se fazer nesse caso? Primeiro, cada vez mais exigir dos nossos agentes políticos, né, dos nossos agentes públicos, a efetiva fiscalização sob pena de incorrer no crime de improbidade, né, desses contratos administrativos que são firmados. Inclusive, isso tem acontecido com muita frequência aqui no interior da Bahia, em que prefeitos têm sido cada vez mais condenados por atos de improbidade por não terem fiscalizados os contratos de prestação de serviços que foram prestados durante a administração deles, certo? E, para além disso, o que é efetivamente a situação concreta que deve se fazer para que aquele empregado que prestou o serviço para algum tipo de empresas dessas terceirizadas possa receber as parcelas que lhe são de direito. Ele deve incluir no polo passivo não só a sua empregadora, né, que é a terceirizada, como também o ente da administração pública, como o município, como o Estado, como a União, para o qual ele prestou os serviços. E aí, se ele demonstrar que não houve essa efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, ele vai receber este pagamento diretamente do ente da administração pública que não cumpriu a sua obrigação de fiscalizar. Isso é bom porque a gente via o trabalhador aí, coitado, né, com a mão na cabeça, sem saber o que fazer, correndo de um lado para o outro, né, e ficava aquele jogo de empurra. O município dizia, não, já paguei para a empresa, e a empresa simplesmente desaparecia, né, com dinheiro ou não, mas desaparecia. Então, realmente saber disso é bom, né, porque a gente sabe que o trabalhador não vai ficar sem receber seus direitos. Demora, né, doutora? Mas sai, né? Sim, recebe. Olha, no caso da Justiça do Trabalho, a gente não tem demorado para a gente fazer essa execução. O que acontece é que a forma de execução para o ente da administração pública é diferenciada do que para aquela administração privada, né, para aquelas empresas de direito privado. Porque no caso da administração pública, a gente tem que submeter ao regime de RPV ou precatórios. Então, ela é um pouco mais demorada a execução em relação às empresas privadas, mas a gente tem a certeza de que haverá o efetivo pagamento.
E isso não é a questão da administração do Poder Judiciário. Isso quem prevê é a lei. Qualquer dívida da União, da administração pública, do Estado, do município, deve ser pago através do regime de FPV e de precatórios. Então, não é um caso que existe apenas para o Poder Judiciário. Essa é uma forma de execução que é especial para qualquer tipo de dívida da Fazenda Pública. Ô, doutora, recentemente nós tivemos um reboliço aí nessa questão dos aplicativos, né? Aplicativo de entrega, aplicativo de carro, de moto, enfim. O governo federal, né, quer agora que os aplicativos oficializem aqueles prestadores ali como se fossem funcionários, né? Que eles tenham o dever da obrigação e recolha todos os impostos. A senhora acredita que isso venha a dar certo no Brasil, sendo que essas empresas, na grande maioria, são empresas estrangeiras? Olha só, na realidade, mais uma vez, a gente tem que analisar o caso, certo? No entanto, se a gente for tratar, por exemplo, de aplicativos de empresas de transporte, a exemplo do Uber, a exemplo do 99, né, já existe uma lei que foi aprovada promulgada pelo presidente Lula, em que diz que esses motoristas de aplicativos de transportes, eles, em tese, terão uma relação de prestação de serviços e não vínculo de emprego, certo? Sendo que essas empresas, que são as tomadoras de serviço, devem fazer o recolhimento de previdência social e seguro também. Deve ter uma apólice de vida, uma apólice para prevenir acidentes de trabalho desses motoristas. Porque o que acontecia? Muitos motoristas ou muitos operadores desses aplicativos trabalhavam sem qualquer tipo de punição, de proteção, e quando eles sofriam um acidente, ficavam à mercê, né? Sem o benefício previdenciário e sem o reconhecimento do vínculo de emprego. Aí agora não, com a lei promulgada pelo presidente Lula, no que se refere a empresas de aplicativos de transporte, esses prestadores de serviços têm um pouco mais de proteção. Agora, de nada adianta ter essa lei se, como eu disse, naquela relação jurídica existiam os 4 requisitos de existência do vínculo de emprego, que, como eu disse, a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade e a habitualidade da prestação de serviços. Então, por exemplo, de nada vai valer essa lei se aquele motorista, por exemplo, né, de uma empresa de transporte, ele presta serviços todos os dias, recebe ordens, é remunerado por políticas definidas pela própria empresa e ele não pode definir, por exemplo, o preço da corrida para ele. Certo? E é isso que existe na grande realidade dessas empresas de aplicativo. O que acontece, porém, é que os próprios prestadores de serviços, eles preferem, em vez de serem diretamente vinculados a uma única empresa, prestar serviços simultaneamente para várias dessas empresas. Então, é o próprio motorista que muitas vezes prefere não ter um vínculo de emprego e poder prestar serviços na mesma jornada de trabalho para várias outras empresas. Então, ao mesmo tempo que ele pega a corrida do Uber, ele pega também logo em seguida a corrida do 99. Certo? E ele quer ter essa liberdade de também definir qual é o horário de trabalho dele, enfim, e várias outras questões que eles julgam que são mais benéficos para eles. No entanto, quando a gente vai analisar, por exemplo, a situação daqueles aplicativos de entrega de comida, né, em que o entregador, ele simplesmente faz o contato entre o restaurante e o cliente final, aí você tem que analisar qual é o papel daquela empresa que intermedia o serviço entre o restaurante e o entregador. Né? Porque o entregador, ele não é contratado diretamente pelo restaurante, ou pela lanchonete, ou por, enfim, aquela pessoa que está fornecendo aquele serviço. E não é contratado pelo consumidor final. Na realidade, ele é contratado pela empresa de aplicativo que está no meio do caminho entre as duas pessoas, certo? Então, nesse caso, né, de empresas de aplicativo, de entregas, é muito mais fácil você reconhecer
ou você provar essa existência de um possível vínculo de emprego. Mas, mais uma vez, tudo vai depender das provas que forem produzidas nos autos. Isso aí, doutor. E agora o mundo está mudando, né? Está tudo digital, tudo é aplicativo, trabalho remoto, né? E com isso as leis também precisam acompanhar, né? Para que fique tudo às claras, né? Tudo certinho e que as pessoas saibam os seus direitos e os seus deveres, né? Porque só através da legislação é que a justiça pode agir, não é isso, doutora? Exatamente, daí a importância de programas como esse, para a gente poder conscientizar as pessoas sobre quais são as suas obrigações e quais são os seus direitos. Então, de nada vai adiantar a pessoa saber somente aqueles seus direitos que ela possui, sem saber as suas obrigações. Então, é necessário a gente conscientizar, de toda forma, o patrão sobre suas obrigações, por exemplo, de pagar a remuneração do empregado, seja ele prestador de serviços, seja ele, né? Porque outra coisa que as pessoas não entendem, seja ele empregado, é que a Justiça do Trabalho ele é tanto competente para o empregado requerer as parcelas que ele tem direito, como também para o prestador de serviços requerer as parcelas que ele tem direito. Porque ele pode não ter direito a, por exemplo, a 13º, a férias, mas ele tem direito à remuneração, às vezes a depender do contrato que ele firmou, a, como eu disse, uma cobertura previdenciária, a uma indenização também por tempo de serviço prestado, e aí isso tudo tem que ser demonstrado para que a gente possa efetivamente deferir aquilo que aquele trabalhador ele tem direito. Doutora, olha, eu quero agradecer muito a sua participação em nosso programa, viu? Sinta-se em casa e volte outras vezes aqui para participar com a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite. Conversamos então aí com a juíza do trabalho, né? Direto de Vitória da Conquista, que participou aqui com a gente no programa de hoje, né, falando aí sobre os direitos, né, dos trabalhadores e os deveres também, né, tanto dos trabalhadores como dos empregadores. Doutora Cíntia Cordeiro dos Santos. Um abraço aí para a doutora Cíntia. E já está aqui com a gente, né, o Francisco, né, França, o Chico França, como é muito conhecido, o engenheiro, que é pré-candidato aí à Prefeitura de Itabuna, e já vai conversar com a gente aqui ao vivo. Você pode mandar suas perguntas, né, pelo chat aí do YouTube, no TVI Oficial, ou pelo nosso WhatsApp, tá certo? Se tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente aqui. Chico França vai esclarecer daqui a pouquinho essa situação, hein? Tem concorrente dele aí dizendo que ele não vai ter o apoio de Bolsonaro. Que história é essa? Então vamos saber aqui, né, a primeira pergunta de hoje. Bolsonaro vai te apoiar ou não, Chico França? Daqui a pouquinho ele vai responder para você aqui no programa de hoje. Bem, gente, daqui a pouquinho também a gente vai falar, viu, sobre o time do Vitória. Vamos falar sobre esportes aqui no programa. A gente vai destacar o Vitória, que está mudando de técnico, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no programa e também sobre o Bahia, que lidera aí o Campeonato Brasileiro ao lado do time do Atlético Paranaense, do técnico Cuca, que vem fazendo um bom trabalho, hein? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esportes aqui no programa. Mas vamos agora conversar então com o engenheiro Chico França, que está aqui com a gente ao vivo, está nos dando o prazer aqui, né, da sua visita aqui em nossos estúdios. E a gente vai começar dando boa noite, claro, né, para o Chico. Pré-candidato à Prefeitura de Itabuna pelo PL, partido também do ex-presidente Bolsonaro. E a primeira pergunta que eu faço é essa: tem gente dizendo aí que você não tem o apoio de Bolsonaro porque ele não vem em Itabuna, ou não veio a Itabuna ainda lhe apoiar. O que é que você diz para essas pessoas? Boa noite, Chico. Boa noite, meu amigo Barbosinha. Boa noite a seus telespectadores. Boa noite a nossa amiga que está nos acompanhando aí, Bárbara Oliveira. Bárbara. E que Bolsonaro, no primeiro dia que, há mais ou menos uns 8 meses, que eu fui numa entrevista numa rádio aqui, numa emissora de rádio, o entrevistador já dizia que eu não seria o candidato do PL, porque tinha um segundo candidato que seria realmente o candidato. O tempo passou e nós estamos aí mostrando quem é realmente o candidato do PL. Os que passaram dizendo que seria candidato do PL, procuraram outros partidos e estão aí seguindo os caminhos. E agora surge essa notícia que Bolsonaro não vai apoiar Chico França.
Lhe digo com a mais absoluta certeza que o PL marchará conosco, até porque eu sou PL. No sábado, Roma estará aqui em Itabuna, às 9 horas. Sábado próximo agora? Sábado agora. Estará aqui em Itabuna. Nós vamos apresentar os pré-candidatos a vereadores e Roma, juntamente com Roberta Roma, estarão aqui para poder consolidar e lançar essa turma do PL para ver se a gente muda a cidade de Itabuna. Inclusive, por falar em Bolsonaro, ele estava internado recentemente, né? Cuidando de um problema da pele, né? Ele foi a Manaus, parece, lá contraiu essa doença, mas foi transferido para São Paulo e já está recuperado. Já está recuperado, né? Ok. Bom, falando agora de Itabuna, a cidade de Itabuna, Chico, o atual prefeito quer se reeleger, né? Está aí tentando a reeleição pela primeira vez, né? Porque Itabuna nunca reelegeu ninguém. Qual é a sua opinião sobre a gestão do prefeito Augusto Castro e o que você espera que aconteça daqui até as eleições? Bom, ele, desde o primeiro dia que tomou posse, sempre prometendo, vamos fazer, e nada se executa. Ia fazer a Avenida Beira Rio Leste, ia fazer a entrada de Itabuna de Ilhéus, que entrada leste também duplicando, ia fazer a reforma em dois restaurantes populares, ia fazer a ponte sobre o Rio Cachoeira, ali próximo do Príncipe Hotel, ia fazer o viaduto né? Sobre aquela rotatória do São Caetano. Então eu sempre digo que o futuro, que ele projeta, é um futuro do pretérito, que é um futuro que não ocorre, certo? Então, o que ele faz realmente são praças. Você corre Itabuna toda Itabuna está cercada, os trechos das praças, porque deu uma frente de serviço em praça. Eu acho que tem outras prioridades, Barbosinha, que ele não deveria deixar para trás. Não deveria e não deve deixar para trás, porque ainda está no governo. Por exemplo, no orçamento desse ano, 343 milhões de reais é destinado à educação. Desses aí, 22 milhões é destinado à reforma de obras, reforma das escolas. Você corre aí, você vai ver escolas com teto caído, escolas sem condições nenhuma do aluno frequentar. Então, ele tem a verba, qual é a prioridade? A prioridade deveria ser escolas, né? Ele faz um empréstimos caros, a custo caro, e vai para o Banco do Brasil, toma emprestado, vai para banco internacional, toma dinheiro para fazer praças. Então, prioridade nossa, eu entendo que prioridades são outras, e não apenas praça. Praça é importante, muito importante, agora tem que ter outras prioridades. E ainda que faça praça, agora faça preço módico, porque uma praça como aquela, uma reforma da praça como aquela do Praça Camacan, 2.750.000 reais. Eu sou engenheiro, sou da área de construção civil, sei quantificar e ver valores. Então não é possível da forma que está aí. Então eu imagino que se ele está buscando a reeleição percorrendo esse caminho, imagino que o eleitor não é bobo. E aí na hora certa saberá distinguir o certo do errado. Ô Chico, agora falando de você, de plano de governo, né? Eu sei que você é pré-candidato ainda, né? Vai homologar sua candidatura na convenção, mas o que é que você pensa para Itabuna como engenheiro? Você já trabalhou na própria prefeitura, na Secretaria de Obras. Como é que você pensa hoje fazer, caso você seja eleito, para mudar a situação de Itabuna? Barbosinha, eu imagino e tenho a certeza que a evolução de uma cidade passa prioritariamente pela educação. Então nós temos uma cidade hoje, em Itabuna, vou fazer um comparativo com Vitória da Conquista. 10% da população de Itabuna é estudante, Vitória da Conquista 18%. Se nós temos aqui 20 mil alunos e tem uma série de escolas aí vazias com poucos alunos, então nós temos uma capacidade
de fazer um mutirão e ir buscar aluno para botar dentro da sala de aula, no mínimo 15 mil, certo? Nós temos 20 mil alunos e temos uma capacidade ociosa das escolas, temos que fazer mutirões, reformar o mais rápido possível as escolas, não precisa construir mais prédios, reformar as escolas que estão aí e dar densidade e colocar aluno na sala de aula, e também os professores, porque tem muitos professores com desvio de função. Você, em Vitória da Conquista, novamente um comparativo, um professor para cada 25 alunos, em Itabuna é 1 para 10. Então nós temos uma defasagem muito grande disso aí, tem que dar densidade e botar o professor na sala de aula. Esse é o ponto principal da nossa caminhada. Se eleito, tenha certeza que prioridade será a educação, certo? Não é possível você ter um colégio como aquele sistema vetor, né, o colégio do Caíque, que é um colégio que para mim é o exemplo. Eu conheci o Caíque antes e depois desse modelo, certo? O Caíque antes era uma bagunça, não tinha disciplina, a evasão escolar era alta, a repetência muito grande. Hoje não, hoje a repetência é baixíssima, a evasão escolar quase zero, tem uma ligação forte entre a escola e a família, certo? Que dá o apoio, e ainda assim esse colégio não tem o apoio devido do poder municipal. Hoje pela manhã eu estava escutando inclusive uma emissora de rádio e um morador daquela redondeza estava se queixando da quadra poliesportiva, porque a quadra desde o início do governo do atual prefeito, que está lá abandonada, está inclusive interditada. Quer dizer, escola, meu amigo, eu acho que é uma ferramenta muito importante no conceito de cidadania. Então não pode ser dessa forma, tá entendendo? Então esse é o caminho a ser seguido e a ser percorrido. Agora, isso não impede que você só fique centrado nisso, que seja só um governo de nota só. Então temos que sair atrás, buscar recursos federais, fazer projeto, buscar recursos federais a custo zero para saneamento. Não adianta você ter uma cidade como a nossa, onde a grande maioria dos córregos virou hoje esgoto a céu aberto, certo? Uma cidade como Itabuna, assim, 14% só tem saneamento. Então, o que precisa é fazer projetos e buscar recursos, e principalmente recursos a fundo perdido, certo? Porque imagino que o caminho é esse. Não adianta endividar e fazer o endividamento para gerações futuras e esses endividamentos não surtir efeito para a sociedade como hoje, no tempo presente. Ok. Você falou aí sobre a educação, né? Mas tem outros gargalos aí em Itabuna, né? A gente tem problemas da saúde, a gente tem problemas aí na infraestrutura, né? Você falou aí que o prefeito anunciou as obras, né? Talvez não dê tempo de fazer. Como resolver o problema, né, da mobilidade de Itabuna, essa questão das ruas que estão esburacadas, como é que resolveria isso? A mobilidade urbana, você tem que ter prioridade na pavimentação, no asfalto, nas ruas onde circulam os ônibus, certo? Não adianta você dar uma prioridade de pavimentar uma avenida que já estava bem, em relação ao que as outras ruas, a Avenida Cinquentenário estava bem. Então faz a pavimentação na Avenida do Cinquentenário e em detrimento fica outras avenidas, aquela Avenida do Fonseca, um corredor de ônibus, onde passa os ônibus totalmente esburacado, e não pode ser. Então precisa-se de projetos, precisa de arregaçar as mangas e correr para trabalhar, porque não adianta você ter uma cidade onde o prefeito não está presente. Então eu entendo o seguinte, que quem engorda o olho do dono, quem engorda o gado é o olho do dono. Então se você está gerindo sua empresa e você não está presente, claro que os resultados com certeza não serão aqueles que você projetou. Então imagino que você elegeu prioridades, né? E na medida que você vai fazendo, você está presente para fiscalizar,
o grande ganhador vai ser o munícipe, vai ser a sociedade que escolheu aquele prefeito para poder gerir aquela cidade. Okay. Você falou também no assunto saúde. Saúde você falou inclusive o termo gargalo, é isso aí. Agora, tem algumas coisas que tem que ser feitas urgentemente. Por exemplo, Itabuna tem 184 mil habitantes. Como é que Itabuna tem 400 mil cartões SUS? Certo? Precisa recadastrar, saber de onde são esses cartões de outras cidades e fazer o pacto para poder esses municípios também acorrer com valores para poder contribuir no que diz respeito à saúde. Ô Chico, agora tem um detalhe, né? Caso você venha ganhar as eleições em Itabuna, você é do PL, que é o partido do Bolsonaro, e hoje nós vemos o Brasil muito bem dividido, né? E está praticamente se travando uma guerra aí ideológica entre o PT, o pessoal do PT e o pessoal de Bolsonaro. Isso está bem, né, definido no Brasil. Aqui na Bahia, principalmente porque nós temos um governo do PT, governo do Estado. Então, caso você ganhe, vai ser essa dicotomia também na Bahia, né? De um lado PL de Bolsonaro e do outro PT de Lula e de Jerônimo, ou de quem vier depois dos 2 anos aí que a gente não sabe. Agora, como é que você pretende trabalhar tendo o governo federal e o governo estadual contrário nesse ponto, né, dessa polaridade que a gente vê hoje no Brasil? Não é fácil, realmente não é fácil quando você tem no âmbito estadual e federal governos que são oposições aos PL, né? Mas eu entendo, Barbosa, que depois das eleições, todos os votos, a eleição passou, né? Você passa a governar uma cidade. O governador, como governador, ele não é governador do PT, ele é governador da Bahia. O presidente não é presidente do PT, ele tem que ser presidente do Brasil, certo? Aliado a isso, se isso realmente fosse um fator determinante na administração, esse governo que está aí, ele estaria fazendo um governo exemplar, porque ele está alinhado com o governo do Estado, ele está alinhado com o governo federal. No entanto, o retorno é fraquíssimo. Então, eu acho o seguinte, que você, uma vez eleito, o PL hoje é o maior partido do Brasil, é um partido que o povo brasileiro fez ele o maior, porque foi de forma democrática, em eleições diretas. Então, nós buscaremos, com certeza, o apoio desses deputados, do senador, porque, afinal de contas, a cidade não é governada só em função de partidos, mas é governada em função de governo, certo? Então, tenho certeza que as portas terão que ser abertas. E agora, o como é que nós vamos buscar as ferramentas para poder ter um retorno o melhor possível para a comunidade, porque não pode ser dessa forma que está aí. Uma cidade como a nossa, que já teve 220 mil habitantes, hoje tem 184 mil habitantes. Então, o itabunense hoje perdeu a esperança. Quando você perde a esperança, você perde a vontade de viver naquela cidade, certo? Então, como você tem uma cidade que o futuro é o meio de transporte, você ir embora daqui, é a rodoviária, é um aeroporto, é uma carona de um parente, de um amigo, pode ser isso. Eu acho que a cidade tem que gerar uma maneira que criar uma maneira que gere emprego, gere renda e fixe aqui o jovem, porque, veja bem, o jovem estuda, chega na universidade, terminou o curso na universidade, tem conhecimento, e uma cidade como a nossa exportando conhecimento. Quer dizer, a cidade não pode, a cidade tem que exportar produtos, tem que exportar manufaturados, tem que exportar serviço. Não pode ser uma cidade que exporte talentos. Então, uma cidade que exporta talento, meu amigo, eu acho que é uma cidade fadada ao fracasso. Como fazer isso, Chico? Você já tem um plano, tem um projeto para tentar buscar alguma coisa que venha a gerar essas condições, para melhorar realmente a cidade? Nós estamos com a equipe trabalhando em cima disso aí. Nós temos que buscar indústria. Evidentemente que a indústria tem que ser com parceria aí sim com o governo do estado e o governo federal, porque tem que ter isenções.
E a isenção do município é limitadíssima, certo? Principalmente agora, se fizer essa reforma tributária e instituir o IVA, as alíquotas serão determinadas pela União, certo? Então o município fica muito limitado no que diz respeito a isenções fiscais. Então tem que ir buscar o apoio, certo? Via deputados, porque, como eu falei, o PL tem uma bancada forte, via deputados, via senadores, para poder viabilizar a chegada em Itabuna da indústria, porque hoje Itabuna, ela exporta serviço, mas já exportou muito mais. Para você ter uma ideia, Itabuna era um polo de desenvolvimento de serviços, principalmente na área de saúde. Hoje a saúde em Itabuna está um fracasso. Não só a saúde pública, mas a saúde privada também. Nós temos problemas aí sérios na Santa Casa. Então, temos que formar um centro prestador de serviço, principalmente na área de saúde, certo? Então, se você, por exemplo, eu presto serviço na área da construção civil. Tem um determinado item que eu presto serviço que é sondagem de solos. Tem outro que é execução de fundações. O quanto de serviço eu fiz e faço fora de Itabuna? Quer dizer, Itabuna exportando serviço, certo? Então temos que fomentar essa área aí, a área de serviço, porque a agricultura na nossa cidade, na nossa região, passa por um período difícil. Até porque Itabuna, embora o cacau já foi um foco muito grande de riqueza e de desenvolvimento, mas a área agrícola de Itabuna é uma área pequena. Então ela vive mais em torno da região. Então, se for fazer também, buscar uma alternativa que gere renda no que diz respeito à lavoura, evidentemente que o cacau é uma alternativa, porque o cacau está com o preço muito bom hoje, mas precisamos realmente também diversificar, porque uma região que vive só de monocultura é uma região que fica sujeita ao problema que nós tivemos. Na hora que chegou a vassoura de bruxa, se instalou na cidade, toda a região, a cidade principalmente, que é a cidade polo, sofreu. Nós temos há mais de 20 anos aí sofrendo em função de quê? De que uma doença que se instalou em uma agricultura de monocultura e a gente ficou sem eira e nem beira. Aquela história de botar todos os ovos numa cesta só, numa cesta só. Não é fácil. Agora já houve essa tentativa aqui, né, Chico? Inclusive no café, né? No café, né, que até vingou o café Conilon, mas tentaram também com outras frutas, né, fazer empresas que produziam polpas de fruta para absorver as frutas dessas fazendas, mas depois isso não vingou. Né? Eu acho o seguinte, a CEPLAC já foi um vetor de crescimento, de desenvolvimento e de ciência muito grande. Mas eu percebo que a CEPLAC envelheceu. Ela em si, ela sucumbiu justamente com a moléstia da vassoura de bruxa. À época se falava que poderia levar para a Embrapa, certo? Porque a Embrapa era um centro de desenvolvimento, de ciência muito bom. Mas, infelizmente, o cacau, eles não levaram, o cacau ficou centrado na CEPLAC. E pelo envelhecimento da CEPLAC, evidentemente que nós sofremos também com isso. Porque a CEPLAC já foi era praticamente era um estado dentro do estado, né? É verdade. Porque o quanto que a CEPLAC fez de desenvolvimento na região aqui, uma vez que sucumbiu, nós sucumbimos com ela. Inclusive estradas vicinais, né? A CEPLAC abria, escolas, hospitais. O quanto porque quando eu me formei logo, Calixto Miller, ele era o provedor da Santa Casa. E eu presenciei, fui testemunha de quantas vezes o Calixtinho bateu na porta da CEPLAC e a CEPLAC ajudou, certo? Ajudou na manutenção, na construção de uma parte do hospital da Santa Casa. Então, tudo isso aí, quando sucumbiu a CEPLAC, evidentemente que a Santa Casa também sofreu, não quer dizer, a região toda sofreu o baque, que não foi pequeno, certo? Nós tivemos, primeiro veio aquele problema que os 10% do cacau era destinado à CEPLAC, quem geria esse recurso era a CEPLAC. Veio aquele tal do Delfim Neto e chegou aqui, ao invés de deixar
essa taxa da CEPLAC, transformou em imposto e levou para Brasília. Levou para Brasília. E o que veio foi MIF, não veio nada. Resultado, a gente é uma região, meu amigo, que desde essa época já não tem liderança. Já imaginou se tivéssemos uma liderança política forte? Batia na mesa e disse, não, seu Delfim, você manda lá, aqui somos nós. Mas aí faltou na época, e o que até hoje falta. Viu? Até hoje porque falta. Nós aqui somos submissos. É verdade. Você não vê despontar uma liderança que realmente se imponha com certo exigindo respeito, puxando para a região e mostrando Você vai hoje para casa de seu pai e amanhã. Então, quando não tem líder, passando a ser liderados. Infelizmente, né, hoje os prefeitos ficam à mercê das emendas parlamentares e aí aquela tal do apoio aos deputados e senadores de fora, né? E não se coloca ninguém, nenhuma bandeira aqui para defender uma liderança. Não tem. E aí a região fica órfã, né? E ainda, fazendo um paralelo, um parágrafo, uma abertura, não é falar mal da pessoa, mas nós temos uma liderança aí que surgiu aí, um deputado estadual, vai à Assembleia, nada contra, porque ele pode se candidatar ao que quiser, ele é livre, mas imagino que não seria a hora, mas se ele achar que ele deve ser o candidato, que enfrentaremos. Ok, já que você tocou nesse assunto, né, então vamos lá. Então você acha que o Pancadinha não deveria sair agora para prefeito? Opinião, né? Não como adversário. A opinião que a cidade e a nossa região não tem um representante no legislativo. Então, eu imagino que ele deveria permanecer sendo o nosso representante. Agora, quem sou eu para estar aqui para dizer ele não sai candidato? É uma vontade própria. Ele almeja participar do pleito político como candidato a prefeito e democraticamente enfrentaremos. Ok. Qual a análise você faz do Capitão Azevedo aí, que é também um pré-candidato à prefeitura de Itabuna? Como dizem, tem aquele no programa Fantástico, né? Quando 3 vezes, 3 alguma coisa, 3 gols, já pede a música. Pede a música, né? Então, eu acho que Azevedo já poderia ter pedido a música, que ele foi prefeito, exerceu a função dele, depois foi candidato à reeleição, a comunidade de Itabuna rejeitou, foi candidato novamente, a sociedade de Itabunense, os eleitores rejeitou, a terceira vez foi rejeitado, então eu acho que... Mas, paciência, a democracia é essa, eu acho que todo mundo deve participar. Evidentemente que tem umas críticas em função do governo que ele foi. Não só eu, mas toda a comunidade de Itabuna não aprovou por 3 vezes o governo dele. Ok. Bom, você já falou de Augusto, falou de Pancadinha, de Azevedo, tem mais, que tem o Dr. Isaac Neri, né, que é médico. Dr. Isaac Neri. A sua opinião aí sobre o Dr. Isaac Neri? É um médico, né, jovem, político, que está pleiteando, já foi candidato uma vez, não obteve êxito, foi candidato a deputado federal, não obteve êxito, e está colocando novamente o nome dele aí. Ele estava num partido que era um partido da direita, né, um partido conservador, e de uma hora para outra entrou no partido brisolista, né. Então, acho que isso aí talvez até, viu, Barbosa, confunda o próprio eleitor. Porque como é que eu estou numa militância, sou de um lado, daqui a pouco, por questões circunstanciais, eu vou mudar de partido? Não. Estou no PL, sou do PL, sou pré-candidato pelo PL. Se o PL decidir por outra candidatura, tenho certeza que eu não sairei do PL, estarei no PL. Certo? Porque eu sou conservador, até por ideal, né? Eu não estou participando de um pleito político por interesse. Se estivesse participando por interesse, lá atrás eu já teria sido pré-candidato. Não, estou entrando na segunda fase da minha vida, no segundo tempo da minha vida. Então estou entrando com o objetivo de
que a cidade seja melhor, porque quando a cidade é melhor para você, é melhor para todos, sabe? Uma cidade que o seu neto, o seu filho tenha a possibilidade de ir para a escola com segurança, sair da escola, se formar e aqui ficar, aqui se estabelecer. Porque eu, quando jovem, fui estudar em Salvador. Mas a minha meta era qual? Voltar para Itabuna. Porque eu tinha esperança na cidade de Itabuna. Tinha, e na realidade foi excelente. Então já imaginou se hoje todos os jovens que saem para melhorar o conhecimento têm o objetivo de voltar? Claro que a cidade seria uma cidade mais humana, uma cidade mais que teria mais progresso, uma cidade mais tranquila, para você viver, você e sua família. Porque, rapaz, não é fácil você se apartar de seu filho, certo? E quando você vê que a circunstância que leva a você apartar do seu filho é uma circunstância que você não pode dar jeito. Então, temos que mobilizar aí e fazer uma bagunça para poder a cidade melhorar. É isso aí. Ô Chico, nós temos aí, né, esses candidatos, você já fez essa avaliação, né, rápida. Agora eu queria que você falasse do Chico França, né? Você teve recentemente aí um jantar em que várias pessoas foram lá lhe dar um apoio. Qual é a avaliação que você faz hoje? Você que é um novato na política, né? Você não era um político de carteirinha, você está entrando agora na política, você é um empresário, você é um engenheiro. Então, qual é a avaliação que você faz hoje, depois já de alguns dias nessa caminhada aí? Olha, nós temos pesquisa aí onde 78% de Itabuna não me conhece. 12% não quis opinar. E 10% me conhece. Então, nós fizemos esse jantar. Foi um jantar de adesão, quem fez na realidade foram os amigos e as amigas, e convidaram uma turma para poder participar. Inicialmente eu fiquei até... Eu achei que não iria ter aquele número. Para mim foi uma surpresa agradável. O pessoal projetava em torno de 80 pessoas e pelo pessoal que controla lá o restaurante deu 318. Quer dizer, para mim foi uma surpresa agradável. Então, a turma que estava lá e que nos apoiaram, que pagaram o jantar, é gente que me conhece. Então, está inserido nesses 10%. Já imaginou, na medida que o povo for me conhecendo, sabendo do nosso projeto, sabendo dos nossos objetivos, dos nossos ideais, evidentemente que eu espero que nós vamos crescer. E crescendo, com certeza, meu amigo, nós temos que partir para poder fazer uma administração que Itabuna tanto merece. Porque o que tem passado aí, você que é já da região, deve ter uma referência de quem foi Itabuna e quem Itabuna é hoje. Mas fala aí mais um pouco, você está gostando desse processo? É isso que você queria mesmo? Está empolgado? Essa avaliação que eu queria que você fizesse, porque você, como eu disse, é novo na política, né? Sou. Então você fazia a política de fora, agora você está fazendo a política de dentro, né? A participação política partidária é um processo muito dinâmico, né? É uma vida que não é a que eu tinha, é uma vida que você... Pela manhã tem um plano de execução e à tarde não é aquilo que você imaginou. Na construção civil você tem projeto, tem os estudos de solo, tem um projeto, tem um planejamento, tem um orçamento e em cima disso aí você executa. Na política é meio difícil você fazer isso. Nós temos evidentemente que a gente tem um plano, certo? Tem um planejamento estratégico, tem as metas a serem seguidas, mas durante o tratamento gente-pessoa, nem sempre é o que você imagina, não é linear, certo? Cada pessoa tem a sua emoção, cada pessoa tem a sua reação. Então, em função disso, eu estou caminhando num caminho novo. Agora digo a você que realmente estou gostando do caminho, certo? Porque senão já teria declinado. É um caminho que quando você vê nos olhos das pessoas, é esperança. Você vê a participação das pessoas com objetivo, até não quer nem saber de valores financeiros. Eles vão por ideal. Por exemplo, tem essa turma que está aqui, ó. É uma turma que é aguerrida, certo?
Então, que participa com vontade, com amor, com afinco, porque são pessoas que querem uma cidade melhor. Quem é que não quer uma cidade onde você vá com tranquilidade, sem violência, com emprego e renda totalmente garantido, com a escola de plena qualidade, com saúde que você, na hora que você bate na porta do hospital, bate na porta da clínica, bate na porta do SAMU, você tem a certeza que será atendido. Então, essa que pode ser até uma utopia, mas essa é a cidade que eu estou buscando e que eu quero realmente que seja para mim, para você e para todos os munícipes da cidade de Itabuna. Agora, Chico, você já botou o pé na periferia, olho no olho daquelas pessoas, né, que realmente sofrem bastante, né? Tudo isso que a gente falou aqui, seja saúde, segurança pública, educação, né, infraestrutura, aqueles ali são os que realmente sofrem, né? Você já teve ali olho no olho com essas pessoas? Já tive no Gogó da EMA, que é uma área realmente que precisa de um olhar do governo. Tive no Maria Pinheiro, tive nas áreas de periferia aí, nas comunidades, e você vê o quanto são carentes. Agora, uma coisa que me chama a atenção, Barbosa, que embora essa turma que esteja com tanta necessidade, precisando de tanta coisa, precisando de tudo que é possível e que é impossível, mas ainda assim você vê o sorriso nos olhos, você vê o encanto nas pessoas, certo? Então são pessoas que, embora esteja passando por aquela dificuldade assustadora, mas ainda assim traz alegria quando ele encontra, tem afetividade, certo? Então o que está faltando é de nós para eles, deles para nós não. Deles para nós tem uma receptividade muito grande, tem carinho e, como eu disse a você, são pessoas felizes. Evidentemente que está faltando a nossa participação da gente para com eles. Ok, Chico. Agora vamos falar um pouquinho da política, né, em si, da disputa mesmo. Nós temos hoje o prefeito Augusto Castro, situação ao lado do governo, né, com a máquina na mão. Do lado da esquerda, que ele está, na base do governo, não temos outro candidato para dividir ali a votação com ele, né? Já do lado da direita, você tem Azevedo, você tem o Chico França, né, que é PL, e essa é direita mesmo, que até já chamam de extrema direita, né, no Brasil, o bolsonarismo. E você tem ali o Pancadinha, que apesar de ser da base ali do governo, né, o Solidariedade, está lá e está cá, mas ele teve até recentemente o apoio de ACM Neto. Então esses votos aí me parece ser de uma corrente só. Então estão divididos. Vocês não pensam em um apoiar o outro, se juntar para tentar vencer o atual prefeito? Rapaz, eu acho que a união entre os candidatos é um egoísmo muito grande, tá entendendo? Porque quando você une A, B, C, D, você está com o objetivo único e exclusivamente de vencer. A ligação, o eleitor ao candidato, não é uma ligação linear, certo? Se eu sou pré-candidato, defendo uma linha de atuação e saio e vou lhe apoiar, não necessariamente aquele que estava comigo me acompanha e vai para você. Uhum. Essa soma não é linear, tá entendendo? Eu sou a favor que todos saiam candidatos, certo? Até o próprio deputado, que eu imagino que ele deveria continuar como deputado, mas ainda assim, se é vontade dele ser candidato, eu sou a favor que saia, porque só assim a democracia plena se estabelece. E quantos não pensam que o ideal serei eu? Quantos não pensam que o ideal vai ser o adversário? Então, e quando você faz a união, Chico França, Azevedo, Chico França, o outro, qualquer Chico, evidentemente que eu vou frustrar também quem estava pensando nas minhas linhas de atuação. Eu não sou a favor de união, de ABC. Veja bem, no governo de Augusto Castro, quando ele iniciou, ele fez cooptou todos os vereadores. Dentre eles estava o deputado, certo? É isso? Estava lá com cargo, com tudo. 9 meses depois,
que ele saiu por questões circunstanciais. Ele disse que não, mas sim. Teve aquela eleição na reforma tributária, ele chegou atrasado, tudo já definido como é que ele ia votar. Como ele chegou atrasado e entrou pela rampa da frente, ele topou ali com uma grande maioria de empresários, né, que estava sendo contra aquela reforma tributária. E falou para ele, vote contra, vote contra, vote contra, e ali ele entrou e votou contra. Naquele momento que ele votou contra, circunstancialmente, ele passou a ser oposição, certo? No dia seguinte, imagino, pelas queixas aí que se fala, que perdeu os cargos e foi atrás de pessoas para ajudar para manter os cargos que ele tinha. Mas então, a partir dali, quando ele passou a ser a única oposição, o povo de Itabuna viu nele o anteposto do prefeito. Tanto é que quando houve a eleição e ele se lançou candidato a deputado, logrou êxito, em detrimento do candidato do prefeito ter perdido, certo? Então, circunstancialmente, ele passou a ser oposição. Como passou a ser oposição e foi o único, tá na crista da onda em função disso, dele ser o anti-prefeito, ele ser a oposição que realmente todos enxergam. Mas o caminho não é esse, não. O caminho, daqui para frente, nós vamos mostrar que o caminho não só existe os dois, existe outras opções para governar Itabuna e governar bem, certo? Porque eu realmente imagino que eu, como pré-candidato, estou nesse time. Ok. Você falou dos vereadores, né, da Câmara de Vereadores de Itabuna, que a população, eu acredito que não deve reeleger, né, essa Câmara, porque foi muito omissa, né, na fiscalização, no apoio aí às comunidades, né, com raras exceções ali, talvez 2, 3. Qual é a avaliação que você faz? Você, Chico França, qual é a Câmara que você gostaria de ter caso você seja eleito prefeito? A Câmara que eu gostaria de ter, não só se eu for eleito, mas que a Câmara de Itabuna, para qualquer prefeito, que exerça a função dela, que é a função de legislar, de fiscalizar. Não é uma Câmara para sair tentando fazer execução de pavimentação de rua. Isso aí, evidentemente, você vê constantemente e você não vê ele lá sentado, estudando, elaborando lei, fiscalizando a participação do executivo, cobrando tudo, denunciando. Não, você não vê isso. Então, a Câmara que eu quero ver é essa, uma Câmara que exerça a sua função de legislar, de projetar e de cobrar, certo? Porque você não pode ter uma Câmara de Vereadores como o puxadinho da Prefeitura. Não pode ter uma Câmara de Vereadores como uma secretaria da Prefeitura, certo? Então ele é um poder totalmente independente e como independente ele tem que se portar, certo? Não pode ser chegando só amém, amém, amém. Não, tem que impor, fazer projetos, fiscalizar e tentar ver, até punir se o executivo não atender os anseios do que eles projetaram e do que a sociedade almeja e precisa. Ok. Ô Chico, quais são os próximos passos agora nessa pré-campanha, né? Você disse que o João Roma está vindo aqui no sábado, né? Vai ter um evento, é aberto, é fechado, como é que vai ser? Vai ser um evento na Câmara de Vereadores, inclusive você, como imprensa, é meu convidado. Obrigado. Vamos fazer um pré-lançamento dos pré-candidatos a vereadores. Vamos divulgar o PL mais uma vez na cidade. Nós, no futuro, vamos inaugurar aí o nosso comitê. Vai ficar ali na Avenida do Cinquentenário, certo? Que local ali? Que altura mais ou menos ali? Tem um LAP ali, na Cinquentenário. Logo no final, né? Perto do Jardim do Ó, né? Depois do LAP tem uma loja, é a seguinte. Ah, certo. Então nós vamos ali... Ali perto da Igreja da Graça ali, mais um pouco antes. Então, ali vai ser um ponto de encontro dos correligionários. Ali nós vamos distribuir o nosso programa. Ali nós vamos receber a imprensa, principalmente você que é uma vanguarda na imprensa. Obrigado. Certo? Então,
quando inaugurado aquele comitê, nós vamos ter a possibilidade maior de estar divulgando o PL, que, conforme eu já lhe disse, o PL é o partido que prega a reforma tributária, que prega a redução que prega o melhoramento na renda, que prega a geração plena de emprego. Então, aí nós iremos divulgar o programa do PL e, claro, nesse programa do PL vai estar inserido o programa do pré-candidato a prefeito e dos pré-candidatos a vereadores. Então, já a partir de que dia vai estar funcionando lá o comitê? Imagino que no dia 1º a gente já esteja lá com tudo funcionando. 1º de junho, né? É. Tá pertinho também das convenções, né? A sua convenção está marcada para que data? Eu não estou com essa data em mente, mas parece que é dia 15. O último dia é 30 de junho, né? É. Mas aí nós não estamos ainda com essa programação em pauta, porque quem está cuidando disso é a turma da assessoria aí. E quando houver a convenção, nós vamos marchar já como candidato. Bacana. Tem, inclusive, umas programações até de uma co-irmã de vocês aí, que é a TV Santa Cruz, já me convidou, participei de uma reunião com eles, onde eles já fez a programação de entrevista para candidatos, debates entre candidatos, e tem data já definida, de maneira que vai ser dinâmico, né? O processo. Né? Bacana. As coisas imagino, inclusive, também que você aqui deve ter a sua programação de debate. A gente vai começar, assim que começarem as convenções, né, a gente define as datas aí das entrevistas também oficiais, né? E aí tem que ser tempo cronometrado aí para todo mundo. Ô Chico, bom, então a coisa está afunilando, né? A gente está falando de pré-campanha, mas se a gente observar, hoje dia 14 de maio, né? Tá tudo muito rápido, daqui a pouquinho já é junho, e aí vem as convenções e a campanha propriamente dita a partir do dia 1º de julho, né? Já pode se pedir voto, né? Já pode. Você vai estar com a candidatura homologada, o registro no TRE, né? E aí vai poder já entrar em campo mesmo com... E a gente vem falando aqui, né? Porque às vezes parece que vai demorar, né? Mas não, a coisa é muito rápida e o processo passa realmente muito rápido. Que outras providências, né, você como candidato, pré-candidato, né, está tomando para engrenar aí nessa campanha, se preparar melhor, porque você sabe que você vai pegar pela frente um prefeito aí, né, que foi eleito recentemente, né, que tem toda a lábia já da política, né, já está ali acostumado com isso. O Azevedo já foi candidato aí, como você falou, 4 vezes, né? O Pancadinha já foi candidato também aí 3 ou 4 vezes, já foi eleito. E você, como é que você se sente nesse meio aí? Como é que você está se preparando? Bem, nós temos pesquisas aí onde diz que 27% da população de Itabuna votaria num candidato apoiado, num pré-candidato apoiado por Bolsonaro. 27%. Então... Isso aí daria hoje em torno de 28 mil votos, né? Se essa pesquisa se traduzir como realidade, evidentemente que pesquisa é uma fotografia momentânea. Do momento, E nós vamos acompanhar as tendências. Se a tendência for essa ou melhor, claro que nós vamos participar de uma eleição em condições de igualdade de competição. Não sendo assim, evidentemente que quando você tem candidatos que estão no mandato, evidentemente que ele tem mais visibilidade, certo? Tem mais recursos. Então, é uma campanha que realmente não fica fácil, mas quando você tem o apoio, por exemplo, e você tem uma linha de atuação, você mostra qual é o seu lado, e o eleitor identifica esse lado, claro que ele marchará com você. Então é nesse caminho que eu estou. Nós temos pretensão de trazer Bolsonaro. O Roma já afirmou que 2 cidades na Bahia ele quer a presença de Bolsonaro, uma é Itabuna, a outra é Teixeira de Freitas. A outra é Teixeira de Freitas, sim. Então, se isso ocorrer, tenha certeza que se Bolsonaro sair do estádio... Hoje é Fernandão, né? Fernandão, Se sair do Fernandão até a Praça Dama, meu amigo, tenha certeza que vai ser realmente uma caminhada de vitória.
Olha, o Bolsonaro, né, já mostrou a sua força em eleger pessoas, né? A gente vê aí o Congresso Nacional, essa força que o PL tem hoje é graças a Bolsonaro, né? Que lá atrás também fez outro partido, né? Que foi na época, esqueci o nome. Esqueci a sigla do partido agora, né? Mas o Bolsonaro tem essa força. E realmente, se ele vier apoiar, eu acho até que a campanha de Itabuna vai ser polarizada aí entre Augusto Castro e Chico França. Porque são as duas forças hoje antagônicas, né? O PT e o bolsonarismo. Então, essa polarização tenho certeza que vai acontecer. Agora vai depender muito de você também, né? Com certeza. Não só de mim, mas de toda a turma que me acompanha, do próprio Roma e do próprio Bolsonaro. Tá? Você veja, hoje, o domínio das ruas está com a direita, está com o Bolsonaro. Ele fez um convite para a população e a Avenida Paulista. Não só o convite disse, olha, não traga cartazes, não traga as faixas. 750 mil pessoas estavam lá sem cartazes e sem faixa, apoiando ele, atendendo a um pedido. O presidente, no dia 1º de maio, foi ao mesmo São Paulo, designou um ministro para coordenar aquele encontro, para botar pessoas ali dentro, e na hora ele foi inclusive deselegante até com o ministro dele, chamou ele a atenção na vista de todo mundo, dizendo que o camarada não teve organização suficiente para botar o povo ali. Não é organização, é a falta do povo, não quer mais ele, certo? Ele vai numa prefeitura... ficou estranho aquilo ali, até vou fazer um parênteses aqui rapidinho, né? Porque em outros anos eu já vi eventos, né, da Força Sindical junto com a CUT no dia 1º de maio, inclusive ali perto do Campo de Marte, com mais de 1 milhão de pessoas, né? Botou 25 mil pessoas. Dessa vez agora, né? E tinha outra coisa, isso, então, ele passou a ser agora o reclamante da falta de público. Ele veio recentemente aqui em Teixeira de Freitas. Foi, ele veio agora, ele até se queixou do prefeito de lá. Quase meia hora esculhambando o prefeito, porque o prefeito não estava presente. Então, ele está com carência de público. Se ele está com carência de público, meu irmão, é porque ele está sentindo realmente que o povo não está apoiando ele. O povo Chico, hoje apoia Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Não pode ser da forma que ele está lá, certo? Ele como presidente, presidente de uma nação, e não tem a moral, não tem a condição de botar povo para apoiar ele, o político sem povo é um político morto, certo? Então agora, o político hoje que manda no Brasil, que manda na vontade do brasileiro é Bolsonaro. Agora você não acha, Chico, que em parte ele tem razão, porque ele foi lá como presidente, né, inaugurar um campus da faculdade, foi inaugurar um hospital regional, né, que é importante para a cidade de Teixeira de Freitas, e o prefeito não foi lá. Eu acho isso também ruim, né? Eu acho que o prefeito tem que esquecer um pouco o palanque e pensar na cidade. Você, no instante, falou aí que, caso seja eleito, você vai querer contar com o governo federal, com as obras também do governo estadual. E no momento que o governo vem na sua cidade, você não vai lá recebê-lo, eu acho isso uma deselegância, não? Não, deselegância pode ter sido, mas pode ter sido também uma reação. Uma vez que foi o governador, foi o presidente, e foi toda a militância do PT, que é majoritariamente oposição ao prefeito, e criou aquele ambiente hostil. Evidentemente, quando cria... Você, Barbosinha, tem que ser democrata. Para ser democrata, não precisa ser deselegante. Ele foi deselegante em ter ido, mas ele não foi por uma reação ao que ficou pregado na cidade, né? Que ele ia, com certeza, receber vaia. Então, motivado por aquilo, claro que ele não foi. Evidentemente que, em função disso, o governador, o presidente ficou desapontado. Mas faz parte da vida. É isso mesmo. Eu vi o discurso do presidente Lula e ele falava isso, né? Olha, o prefeito devia estar aqui, estou trazendo um hospital para a cidade, estou trazendo a faculdade, né? E o prefeito não veio aqui e tal. Realmente, eu senti isso, né? Eu acho que você tem que ser estadista, né? Deixar um pouco a política de lado. Agradecer. Eu achei o seguinte, que o prefeito era o momento até de pedir outras obras, né? Uma rodoviária bacana para a cidade. O prefeito errou em não ter ido, mas eu achei que foi muito mais
feio o presidente ficar cobrando a presença dele ali. Porque uma vez que o prefeito não foi, ele devia ter mostrado que ele realmente é uma autoridade e ele estava levando aquilo ali e ele ia comunicar direto com a população, certo? Devia ter até esquecido a falta da presença do prefeito. Mas cada um age de uma maneira. Exatamente. Vitória da Conquista também, há 2 anos, né? Quando o Rui Costa era governador, né? Rui Costa trabalhou muito para fazer o aeroporto lá de Vitória da Conquista, e quando o Bolsonaro foi inaugurar também, não chamou Rui Costa, né? Quer dizer, isso realmente não é legal, né? Falam, eu acho que a política tem que ficar no palanque. Né? Falam que não foi a falta de convite, mas foi a falta de interesse do governador estar presente. Mas cada um fala de um jeito. Olha, eu quero agradecer muito, Chico, a sua presença aqui no nosso programa, né? Claro que vamos ter outras oportunidades, e brevemente você já como candidato oficial. Te agradeço desde já pela sua presença aqui. E se der, eu vou lá no sábado falar com o João Roma, que já esteve aqui, inclusive no programa, dando entrevista aqui pra gente. Com certeza, eu agradeço a você mais essa oportunidade, porque você é a vanguarda da imprensa local, regional. Obrigado. Certo? Então, quando você abre o espaço para eu, como pré-candidato, trazer as minhas ideias e conversar com você, que fica mais fácil. Você é uma pessoa inteligente. Obrigado. Então a gente, quando conversa com uma pessoa inteligente, a gente raciocina com mais facilidade, certo? E dizer que no sábado estaremos lá, de braços abertos, esperando vocês e a sua comitiva. Sábado, que horas lá? 9 horas, está programado para 9 horas. Aberta a todo mundo, quem quiser ir na Câmara de Vereadores, né? Principalmente aos amigos e correligionários. Tá certo, mas se alguém tem curiosidade de conhecer de perto Chico França, né? Com certeza. O João Roma, as autoridades que vão estar lá, vão lá participar, é bom. E né? essa vai ser a primeira passada, e com certeza virão outras, e com a presença do Bolsonaro. Então tá aí, gente. Quem dizia que ele não ia ter o apoio de Bolsonaro, ele confirmou aqui. Não só confirmou, como está dizendo. Bolsonaro vai vir aqui e vai vir Teixeira de Freitas durante a campanha eleitoral. Então tá bom. Muito obrigado, Chico. Obrigado a toda a sua equipe que está aqui, né? A comitiva aí, tudo bom? Como é? Emily França. Joaquim e Renê Joaquim, né? Tem mais gente ali, tem nossa amiga ali. Não pode, não? Então tá bom. Um abraço a todos aí. Muito obrigado. Um abraço, Chico. Boa noite. Para você também, para toda a sua equipe e seus telespectadores. Ok, Chico. Um abraço e boa sorte aí nessa jornada. Obrigado, amigo. Olha, gente, vamos falar aqui algumas notícias de hoje, né, que estão aí nas redes sociais, inclusive no Jornal à Tarde, que é nosso parceiro. O Jornal à Tarde há mais de 100 anos informando a população baiana. E tá aí de graça para você no nosso stream, tviplay.com.br. Lá você pode ler, né, todas as notícias do Jornal à Tarde, sem precisar de assinatura. Então pode ler gratuitamente lá no nosso stream, tviplay.com.br. Se o seu celular é Android, você também pode acessar na loja de aplicativos TV Play Brasil, e lá você vai ter todas as notícias do Jornal à Tarde atualizadas minuto a minuto para você, tá bom? Fica a dica aí. E um abraço aí para Antônio Matos. Eu sempre falo do Jornal à Tarde, Matos, eu lembro de você, viu? Um abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência aí, direto de Salvador, nos assistindo aí, né? Com essa boina aí de italiano. Forte abraço, Matos. Obrigado pela audiência. Ó, vou falar aqui agora das notícias, né, que estão circulando no jornal, inclusive notícias de esporte, né? Nós temos aí o técnico novo para o Vitória. O rubro-negro baiano vai trocar de técnico. Então vamos ver aqui, né, as notícias que estão no Jornal à Tarde. Deixa eu ver aqui, para passar para você quem vai ser o novo técnico do Vitória. Essa notícia está no Jornal à Tarde de hoje, viu, gente? Pode entrar lá se você quiser. O técnico Thiago Carpini vai assumir o Vitória na sequência da temporada. O profissional foi contratado para assumir a vaga de Léo Condé, demitido na terça-feira, hoje, após uma sequência de derrotas aí, tanto no Campeonato Brasileiro da Série A, como na Copa do Brasil, né? Carpini é um técnico novo, tem 39 anos e está livre no mercado desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, após contabilizar 2 derrotas no comando do São Paulo para Fortaleza no Morumbi e Flamengo no Maracanã.
O técnico ganhou destaque nacional após a boa campanha pelo Água Santa na disputa do Campeonato Paulista. Na ocasião, ele chegou na final da competição estadual e acabou sendo derrotado pelo melhor time de São Paulo, que é o Palmeiras, após vencer em casa por 2-1 e perder fora por 4-0. Então o Carpini é o novo técnico rubro-negro. Agora, sabe o que é que eu acho de verdade? O técnico não é o problema. O problema do Vitória são os jogadores. Pode botar o melhor técnico do mundo ali que não vai levantar aquilo ali. Não levanta defunto, né? Técnico bom não levanta defunto. O time do Vitória está muito ruim. É um time de Série B. Não é um time para Série A. Ali tem que mudar muitas peças para esse time vir a ganhar no Campeonato Brasileiro. Eu estou dizendo isso aqui desde a primeira rodada. Primeiro jogo que eu vi do Vitória, eu falei logo, esse aí não vai para lugar nenhum. Até que teve uma resistênciazinha ali contra o Palmeiras, tomou só um gol. Mas a gente vê o futebol feio, um futebol, né, que deixa muito a desejar. Então o problema do Vitória não é o técnico. Eu gostaria muito que fosse, mas não é. É o elenco. Agora tem que melhorar muitas peças ali para que o Carpini venha fazer uma boa campanha. Olha, gente, nesta segunda-feira, né, ontem, a Divisão de Vigilância Sanitária, a Visa, da Secretaria de Saúde de Itabuna, confiscou aí cerca de 200 quilos de carne suína, juntamente com vísceras, né, deterioradas e outros produtos armazenados em um local insalubre no bairro Nova Ferradas. Os alimentos inapropriados para o consumo foram incinerados, conforme manda a lei aí. Então, parabéns aí o pessoal da Vigilância Sanitária de Itabuna, que está trabalhando, né, para melhorar aí a vida das pessoas, porque comer carne estragada não é brincadeira, hein? E é isso que acarreta depois os hospitais aí, né, com muita gente doente e às vezes não sabe qual foi a origem, né? Olha, a cantora Anitta perdeu mais de 100 mil seguidores no Instagram após publicar uma sequência de fotos em seu perfil. Isso aconteceu ontem, dia 13. As fotos foram tiradas em um terreiro de candomblé, religião de matriz africana, e as imagens são para promover o lançamento do clipe do Aceita, presente em seu novo álbum funk, né, Generation. A produção será lançada no próximo dia 15. Aí a Anitta declarou aqui, ó, perdi 100 mil seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar a minha religião. Laroye Exu tirando. Tirando dos caminhos tudo que não me serve mais. Foram as palavras de Anitta, né? Ela explicou a uma coletiva de imprensa realizada no final de abril para promover novo trabalho, que é a canção, né, que faz referência a Exu, o orixá das religiões de matriz africana. Aí, né, 100 mil pessoas deixaram de seguir a Anitta devido a isso, a essas fotos postadas na sua rede social. Olha, gente, o governador Jerônimo está na Europa, né? O governador do PT, Jerônimo Rodrigues, participou hoje, dia 14, de uma rodada de encontros no World Hydrogen 2024, com empresas especialistas em equipamentos e consultoria para a indústria de hidrogênio verde na cidade de Rotterdam, na Holanda, ao lado de colegas integrantes do consórcio Nordeste. Na oportunidade, o chefe executivo baiano conheceu iniciativas europeias e conversou com representantes das companhias que já desenvolvem projetos ligados à produção de hidrogênio verde. A comitiva baiana presente, né, na Bahia. Perdi aqui, né? A comitiva baiana no World Hydrogen contou ainda com o diretor-presidente da Bahia Invest, Paulo Guimarães, chefe de gabinete da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, SEMA, André Ferrar, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, Carlos Henrique Passos, e ainda o diretor-geral do Senai, Cimatec, né, Leone Andrade. Aí a foto do encontro lá na Europa, onde está o governador da Bahia buscando, né, novas tecnologias para gerar emprego aqui na Bahia.
O estado do Ceará já está fazendo isso, né? Já tá na frente da Bahia aí com essa parceria com a Holanda, fazendo o hidrogênio verde. E o governador está aí correndo para trazer para a Bahia também essa nova tecnologia. Tem uma entrevista aí com o governador? Então vamos lá. Encerrando aqui a nossa agenda na Holanda, foi muito importante estar aqui esses 2 dias. São uma feira muito importante, estratégica, diversos encontros, várias reuniões. Passamos nos estandes, algumas inclusive já têm relação com o Brasil e com a Bahia. Diversas empresas já investem na Bahia, então momento de aproximar, mas também de atrair novos investimentos. Agora, saindo aqui da Holanda, estamos caminhando para a Bélgica, Bruxelas, e lá, na chegada, eu passarei para vocês a nossa próxima agenda para a próxima quarta e quinta-feira, porque sexta tem a Alemanha e depois retorna para casa. Certo. Parabéns aí ao governador, né? Tem que buscar mesmo recursos aí, né? Novas indústrias, novos geradores de emprego e renda aqui para a Bahia. E não esqueça daqui, governador, da região sul da Bahia, né? Quando o senhor trouxer algum investimento desse para a Bahia, lembra aí do sul da Bahia. Tem que trazer para cá também. Não adianta ficar botando só no polo petroquímico, né, em Camaçari, não. Tem que trazer para cá também. Olha, gente, a questão dos indígenas da Venezuela, né, aqui em Itabuna, tá dando muito o que falar, viu? Tá dando muito problema. A FUNAI teve sua sede aqui na cidade pinchada, né, por vândalos aí, que fizeram protestos, né, mas foi um ato também de vandalismo, pinchar a sede da FUNAI. Tudo isso porque houve já uma morte, né, dentro dessa comunidade indígena, o Arau, que está aqui em Itabuna, né, o Aroa, perdão, e se colocaram lá na sede da FUNAI uma placa lá, né, bem grande, SOS o Aroa. Camisetas foram feitas também. Os Aroa são um povo originário da República Bolivariana da Venezuela, que conforme as estatísticas oficiais do censo de 2011, constitui a segunda etnia mais populosa do país. Ativistas pincharam aí a sede da FUNAI em Itabuna com o SOS Uarau, né? Que é a tribo aí. Um abraço aí para Rosa Penza, viu? A Rosa que também faz parte dos povos originários, né, Rosa? Um abraço aí para você. Bom, gente, tem um vídeo aí do Kleber Isaac, né? Que ele fala aí do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? E faz até uma analogia com um escritor famoso aí do Brasil. E eu vou colocar aí para vocês, aí tem que fazer um pequeno corte aí, viu, Rafa? Só no finalzinho, que a câmera deu uma vacilada aí. Eu vou mostrar esse vídeo aí do Kleber, da Economia Verde, que ele fala aí do Morte Anunciada, né? Aí no grupo, né, da produção do programa. Ele fala, o título é Morte Anunciada. E aí ele explica por que Morte Anunciada. Vocês vão ver aí, segundo ele fala, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele tinha informações do que poderia acontecer no Rio Grande do Sul devido a essas mudanças climáticas. E nada foi providenciado para evitar a tragédia que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, com muitas mortes, né? E muitas pessoas desabrigadas. Então, foi uma situação muito chata, situação deprimente, né? E agora todo o povo brasileiro está aí correndo para ajudar o povo lá do Rio Grande do Sul. Mas veja aí o que o Kleber fala, né, nesse vídeo aí, que ele inclusive vai postar também nas redes sociais. Ok, então daqui a pouco a gente, se der tempo, né, o programa já acabou, não vai dar tempo não. Então amanhã eu mostro para vocês, tá bom, gente? Olha, por hoje é só, uma boa noite a todos e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser.